paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo eu vou falar a respeito do livro chamado Primeira Macabean, o capítulo 13. Vou mostrar que esse livro fala detalhes muito interessantes a respeito do anticristo, coisas que somente uma pessoa muito inspirada por Deus poderia fazer a leitura de toda a Bíblia e resumir a mensagem em um capítulo. Então esse capítulo ele é riquíssimo, da mesma forma que Apocalipse 13 é riquíssimo, da mesma forma que Apocalipse 17 é riquíssimo, da mesma forma 1 Macabean 13 também é riquíssimo em informações. E realmente é uma coisa muito interessante de fazer a leitura. Então o objetivo do vídeo aqui não é falar para você acreditar nos livros que fazem parte da Bíblia etíope ou não acreditar. Não é esse o objetivo. O objetivo é analisar a teologia que se encontra nesse capítulo 13 de 1 Macabean e a gente analisar se isso é coerente com o que diz a Escritura ou não. Então vamos olhar para esse capítulo e para o livro em geral como uma pessoa que está passando informações sobre o que ele acredita da Bíblia. E a gente julga isso pela palavra, se isso está correto e se tem algo útil para a gente tirar ou se a pessoa cometeu algum erro, né? No caso, esse livro, se ele comete algum erro ou não. Então, eu vou fazer a leitura. Só para dar mais um detalhe, não existe a tradução em português, ou pelo menos eu não tive acesso. Só existe 1 Macabean em inglês. Então, a tradução aqui, ela depende de isso deve ter sido escrito na língua original para ter sido passado para a língua etíope, para ter sido traduzido para o inglês e depois foi traduzido para o português. Então, não existe a tradução direta do língua etíope para o português. Então, também se perde muito ou deve ser considerado que alguma coisa deve se perder com a tradução do inglês para o português, beleza? Então, bora para a leitura, o vídeo vai ficar muito top. Tenha paciência para acompanhar toda a leitura do capítulo, ou eu vou fazer a leitura ali dos principais pontos. Fica comigo. Pois serão esmagados e perecerão sobre minha ira quando eu os tomar. Ai das terras de Tiro e Sidom e a toda a região de Judá, que agora anda com arrogância. E a triunfante tem falado. Ele declarou: de entre eles se levantará o filho do diabo, um cheio de orgulho, o falso Messias, inimigo da verdade, teimoso e arrogante, desconhecendo o seu Criador. Então o capítulo já começa mostrando que de entre eles surgirá o filho do diabo, o falso Messias, e falou de Tiro e Sidom, ou seja, Tiro e Sidom está relacionado com o anticristo. E aí é com base nesse versículo que eu consegui montar todo esse quadro, reunindo as profecias que falam de forma escatológica sobre a cidade de Tiro para o tempo do fim. Então, tem outros textos também que falam sobre Tiro, só que eles não estão nesse mapa porque são textos que eles apontam para algo histórico. Os textos que se encontram aqui, eles se apontam para algo futuro. Vamos continuar a leitura. E aquele que governa tudo disse: eu fiz ele uma imagem da minha ira, do meu poder, talvez seja revelado através da sua queda. Desses inclui Cafarnaum, Samaria, Galiléia, Damasco, Síria, Atenas, Chipre e toda a região da Jordânia, pessoas que endureceram seus corações e viveram em conforto em pecado. À sombra da morte e da profundidade, a escuridão os envolveu. Os demônios têm nublado suas mentes e eles são conduzidos e desviados por espíritos orgulhosos que não têm medo de Iá. Ai daqueles que servem aos demônios e oferecem sacrifícios em seus nomes. Eles negaram Iá, seu Criador, como eles têm se tornado bestas irracionais. Então, depois de falar que de entre eles virá o filho do diabo, o falso Messias, apontando para Tiro, aí depois vai citar muitas outras regiões, só que elas aparecem separadas de Tiro e Sidom. E aí vai citar Galiléia, Damasco, ou seja, todas aquelas regiões ali, pessoas que endureceram seus corações para Deus e aí eles estão seguindo a demônios. Então os demônios têm nublado corações deles. E aí vai falar, eles são como bestas irracionais. O fato de falar bestas irracionais ali não é aleatório, porque tem muitas passagens na Bíblia comparando os ímpios
com animais irracionais. Ou seja, da mesma forma que o animal ele só segue o instinto dele, da mesma forma o ímpio ele só segue o instinto pecador dele para pecar. Então tem vários textos lá em Jeremias falando que as pessoas eram como jumentos que só seguia o cio quando dava o ardor do cio. Vai ter texto lá em Judas falando que eles são bestas irracionais. No apóstolo Pedro também fala disso. Então, existe todo um estudo também para mostrar textos que compara homens ímpios com animais irracionais e que só seguem o instinto. Para o falso Messias, o filho do diabo, que quem abandona a lei de Yah levantará a sua imagem em todos os lugares, afirmando: Eu sou Deus. Ele se gloriará em sua vaidade, em suas obras malignas, como roubo e adultério, e toda maldade praticada pelo homem. Mas isso é contabilizado por Yah, que vê tudo isso. Este pecado não está oculto, sua hora já é medida. O sol estará escurecido, a lua se transformará em sangue e as estrelas cairão dos céus. Esse texto então falou que aqueles que negarem a lei de Deus vão levantar a imagem do falso Messias que vai estar afirmando: Eu sou Deus. E essa imagem ela vai ser levantada em todos os lugares. Então é muito interessante quando fala essa imagem do filho do diabo, porque isso também aparece em Apocalipse 13 e não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia, ou pelo menos eu não conheço uma outra citação falando que haveria de ter uma imagem do filho do diabo, do anticristo, no tempo do fim. Então é interessante porque 1 Macabeano está dando alguns detalhes sobre o que vai acontecer realmente ali, qual que é a origem da marca da besta, da imagem da besta, melhor dizendo, que são coisas diferentes, marca da besta de imagem da besta. Então, a imagem da besta que aparece no Apocalipse 13 pode ser que ela tenha tido origem em 1 Macabeno. Ela não teve origem ali de forma aleatória no Apocalipse. Isso é apenas uma hipótese. Yah, que governa tudo, disse: Eu irei julgar e destruir, e depois do dia da minha chegada, os demônios não terão poder algum, e no dia que ele for julgado por minha ira, o falso Messias será lançado para o Guiena, o lugar que ele tanto almejava, o lugar do tormento sem fim. Ele deverá arrastar consigo todos os que o seguirem para dentro da ruína, destruição e vergonha, pois eles sozinhos se enviam para o Guiena e conduzem ao Guiena, e para lá ele irá. Essa passagem ela também é interessante e eu falo isso porque o que está dizendo ali é que o falso Messias ele vai ser jogado dentro do lago de fogo. Isso não tem escrito nos profetas. Isso está muito claro no Apocalipse, então qualquer pessoa que leu o Apocalipse sabe disso. Só que os apóstolos não fizeram a leitura do Apocalipse, porque o Apocalipse só foi escrito quando João ele já estava isolado na ilha de Patmos e ele já era muito velho. Então os apóstolos eles não fizeram a leitura do Apocalipse. Mas se 1 Macabeno existia na época dos apóstolos, o que também a gente existe essa dúvida se existia ou não, e isso é para um outro vídeo, eu não vou falar aqui, mas se existia, eles fizeram a leitura e eles sabiam que o anticristo haveria de ser jogado para dentro do lago de fogo, conforme anunciou então esse livro. Ai de vocês que se gabam e endurecem o seu coração e pescoço. Quem pensa que eu não reinaria sobre você ou julgá-lo e destruí-lo? Para, em seu orgulho e arrogância, ele disse: Eu estabelecerei meu trono entre as estrelas no paraíso, serei como o Altíssimo. Mas como foi declarado, como você caiu do céu, ó brilhante estrela da manhã, criada antes de todos. Ai de você, você ousou falar orgulhosamente em sua arrogância, esquecendo-se de Yah, que te criou pela sua autoridade. Por que você se exaltou quando estava destinado ao Guiena pela sua própria corrupção de mente? Você foi derrubado, isolado de os anjos que são como você, pois eles louvam seu Criador com humildade de pensamento, sabendo que ele os formou a partir de fogo e vento. Eles não se desviam do seu comando, nem permitem traição entrar em seus corações.
Eu vou fazer a leitura somente até essa parte. Eu cheguei em mais ou menos a metade do capítulo 13. O restante não fala diretamente sobre o falso Messias, sobre Tiro e Sidom, e essa informação ali que se encontra então nessa primeira parte de 1 Macabeano, capítulo 13, ela é muito interessante porque Deus está falando detalhes ali, se a gente considerar aquilo como inspirado. Deus está falando detalhes do anticristo, está falando que ele surge de Tiro e Sidom. Então isso condiz realmente com a Bíblia, mesmo que 1 Macabeano não seja verdadeiro, ainda assim isso condiz com o que realmente se encontra na Escritura. E aí, ao longo daquele capítulo, vai ser falado que o falso Messias vai ser jogado para dentro do Guiena, ou seja, isso realmente é confirmado no Apocalipse. Então, tem vários pontos ali que são interessantes de se buscar o entendimento, de fazer a leitura, e a própria linguagem em que 1 Macabeano foi escrito segue uma linguagem que se assemelha muito ao que disse o profeta Isaías, ao que disse os outros profetas, ao que fala no próprio Apocalipse. É aquele mesmo tom de voz, digamos assim, que Deus usa nos profetas. Então, para mim é muito interessante. E aí vai citar também Isaías capítulo 14, quando fala que a brilhante estrela da manhã, ela caiu na terra. Isso se repete de novo no Apocalipse 9, e essa citação ali é uma citação direta de Isaías 14, porque está mostrando que a interpretação correta daquele capítulo é entender que aquilo é uma alusão ao anticristo no tempo do fim. Então, fazendo a leitura de Isaías 14, você entende isso, e aí, só que mesmo que você entenda, não tinha uma aplicação disso em uma outra parte da Bíblia, mostrando que aquilo ali se refere ao anticristo. Então, quando a pessoa lê esse capítulo, ela realmente chega nessa conclusão. Esse vídeo, então, não é para você falar que aquilo é inspirado ou não. Você pode continuar focando na escritura, é o correto a ser feito, mas essas informações que se encontram naquele capítulo 13 ali, elas são muito interessantes, elas são muito ricas em detalhes e não existe nenhum erro teológico ali quando a pessoa faz a análise ali de todo aquele capítulo, beleza? Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Se vocês ficou com dúvidas, coloca nos comentários. Se vocês não acham correto misturar coisas que estão fora da Bíblia, por assim dizer, com a Bíblia, coloca nos comentários. Se você nunca tinha ouvido falar de 1 Macabeano, coloca nos comentários também. Se você tem o PDF em português, me manda nos comentários a mensagem que eu vou entrar em contato, beleza? Então, muito obrigado por conversar com vocês, por passar essas informações. Deus abençoe.